quase não vem nessa casa. Pessoal, bom dia. Bom dia. Eu espero poder contribuir, né, com as nossas reflexões e não trazemos interpretações pessoais. Nós estamos com esse tema contigo mesmo, que é o capítulo do livro Renovando Atitudes. E para começar de forma descontraída e a gente perceber qual que é o nosso papel, né, no mundo, com relação a essa sociedade onde a gente está inserido, qual que é o nosso principal papel. Nós vamos começar com um vídeo, a gente perceber o que ele nos traz. Eita, ui, existo! Eu penso logo, existo logo penso, eu existo. Eu sou o quê? O que eu sou? É um dos meus filhos amados. Espírito. Uau! E aí? Tudo bem? Acabei de chegar. Eu sou o espírito, né? Eu sabia que eu era espírito, cara. O que é espírito? O princípio inteligente do universo. Nossa, obrigado. Eu sou bem inteligente mesmo. Eu sei de tudo. Também só vivo há 2 minutos. Tudo é pequenininho ainda. Caramba! Mas quem é você? Sou a causa primária de todas as coisas. Oh, caraca! Você é importante. Legal. De onde que eu vim? Acabou de ser criado. Simples e ignorante. Ei, ignorante por quê? Ignorante é você. Você acabou de dizer que era inteligente. Já mudou de ideia? Você é o quê? Bipolar? Você que não é muito inteligente, né, dona Causa? Sou a inteligência suprema. Tá bom, então. Ok, dona Inteligência Suprema. Que legal isso aqui, gente. Vem cá, você tá onde, hein? Estou em toda parte. Em tudo. Maneiro, hein? Tipo ácaros. Que legal. Eu posso te ver? Você não me compreenderia. Deixa de ser tímida. Aparece aí. Aqui é legal existir. Você não está pronto, meu filho. Quando chegar ao final da sua jornada evolutiva e se tornar um espírito puro, me verá e compreenderá. Uma jornada? Eu vou participar de uma jornada, que legal. É tipo game, assim? Caraca, que maneiro. Mas como é que é essa jornada? Você viverá muitas aventuras na matéria. Cada uma dessas aventuras te fará progredir. Aventuras! Eu quero isso, mas como assim? Eu vou ter uma arma, uma espada. Todo herói tem uma arma, não é? Você terá o seu livre-arbítrio. Eu não sei muito bem o que é isso, mas você vai ver. Eu vou acabar com todos eles. Meu livre-arbítrio. Cuidado! Vai com calma, meu filho. Essa sua arma, o livre-arbítrio, como toda arma, também pode te ferir se não for usada direito. Eu já sei mexer, eu já sei. Posso começar? Quando começa? Agora. Agora? Eu tô com um pouco de medo, porque eu não sei bem jogar, não é? Eu acabei de ser criado, simples e ignorante, né? Você falou aí. Tem algum tutorial para te aprender? Não fique com medo. Vou estar sempre contigo. Então, não é querendo te desmerecer não, dona Causa, mas então, a senhora disse, eu não te compreendo ainda e tal, como é que a senhora vai me ajudar? Através dos seus irmãos mais velhos. Eu tenho irmãos? Meu Deus, eu tenho irmãos! Que eles vão também comigo nessa aventura? Sim, claro. Eles também estão em sua jornada de evolução. Uau! Que incrível! É muito melhor assim, porque jogar sozinho é muito sem graça, não é? Nossa, e como é que começa? Onde é que aperta o start? Não se esqueça que todo jogo tem suas regras, meu filho. Quanto mais se afastar delas, mais difícil fica seu caminho. Tava bom demais pra ser verdade. Regras, tá. Se tem regras, tudo bem. E onde elas estão? Onde estão essas regras? Escritas? Aonde? Onde estão? Na sua consciência. Eu acho. Ok. Eu vou lá
Eu vou lá, tá? Tchau! Dona Calça. Diga, meu filho. Eu acho que eu vou ficar com saudade da senhora. Eu queria... Você não quer brincar comigo? Também? Sempre. Brincar é criar. E de criar, meu filho, eu entendo. Então eu vou lá. Juízo, hein? Tchau. Te amo. Também te amo, pai. Tô com medo. Mas vai ser legal. A gente pode observar que, apesar de termos sido criados nessa vida divina, simples e ignorante, nós também temos a capacidade de criar, né? Nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, como nós somos princípio também da inteligência, nós também temos essa capacidade de construir, nem sempre com boas inclinações. Então, ao longo do tempo, a gente vem, nas nossas experiências, adquirindo, por conta também de uma interação, como diz, com os outros irmãos, essa capacidade de ir acumulando conhecimentos, renovando atitudes. Ou seja, é um convite para que a gente possa agora, nesse momento, já não tão ignorantes, que a gente possa absorver, diante dessas experiências, aquilo que nós podemos lapidar a nossa essência. Então esse convite, principalmente nesse momento, com esse capítulo contigo mesmo, que a gente possa refletir qual é o nosso papel. Que apesar de estarmos em conjunto nessa interação, nosso principal compromisso é conosco. Ninguém salva o outro. Ninguém pode fazer pelo outro, Nós contribuímos na nossa interação. O nosso principal objetivo aqui encarnados, aqui vivendo essa experiência, é nos transformarmos. E aqui Hamed vai trazer para a gente, dentro do texto, essas reflexões. Contigo mesmo. O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Termina no limite que não gostarias de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. Como decifrar o dever? De que maneira observar o dever íntimo impresso na consciência diante de tantos deveres sociais, profissionais e afetivos que muitas vezes nos impõem caminhos divergentes? Efetivamente, nasceste e cresceste apenas para ser único no mundo. Em lugar algum existe alguém igual à tua maneira de ser. Portanto, não podes perder de vista essa verdade para encontrar o dever que te compete diante da vida. Teu primordial compromisso é contigo mesmo, e tua tarefa mais importante na terra, para a qual és o único preparado, é desenvolver a tua individualidade no transcorrer de tua longa jornada evolutiva. A preocupação com os deveres alheios provoca teu distanciamento das próprias responsabilidades, pois não concretizas teus ideais, nem deixas que os outros cumpram com as suas funções. Eu procurei trazer a leitura desses textos porque nós vamos fazer algumas pontuações, mas porque ele é muito preciso, ele é muito claro, e ele não é trazido uma informação de um espírito ainda, na minha envergadura, imperfeito, ou seja, nos traz a informação por um espírito com alto índice de esclarecimento, principalmente nos trazendo essa informação, a visão do plano espiritual para a gente compreender. Então aqui ele fala justamente isso, para que a nossa responsabilidade é somente conosco. Quantas vezes a gente se ocupa em melhorar o outro e esquece do nosso melhoramento,
Então a gente começa a cuidar da vida alheia, das situações, das circunstâncias, e esquece de nós mesmos. Ele vai mencionar aqui que muitos acreditam que seus deveres são corrigir e reprimir as atitudes alheias. Vivem em constantes flutuações existenciais por não saberem esperar o fluxo da vida agir naturalmente. Asseveram sempre que suas obrigações são em nome da salvação e dessa forma controlam as coisas ou as forçam a acontecer quando e como querem. E dizem: fazemos isso porque só estamos tentando ajudar. Forçam eventos, escrevem roteiros, fazem o que for necessário para garantir que os atores e as cenas tenham o desempenho e desenlace que determinaram e acreditam, insistentemente, que seu dever é salvar almas, não percebendo que só podem salvar a si mesmos, si próprios. Nosso dever é redescobrir o que é verdadeiro para nós e não esconder nossos sentimentos de qualquer pessoa ou de nós mesmos, mas sim ter liberdade e segurança em nossas relações pessoais para decidirmos seguir na direção que escolhemos. Esse conceito, principalmente esse conceito de que nós estamos sempre buscando o bem, né? Não, eu estou fazendo isso porque é o melhor para você. Mas a gente começa a impor essa jornada de que o outro também precisa participar de processos de construção, de evolução. Nós estamos aqui no mesmo plano, porém nós estamos aqui em níveis diferentes. Às vezes, aquilo que eu já conquistei de positivo e que o outro não, algo diferente que ainda falta em mim, o outro tem sobra. Então, como nós podemos assumir, né, esse papel de condutores de alma, sendo que a nossa imperfeição ainda não nos dá essa condição? Então, quantas vezes nas nossas relações, lógico que a gente também não precisa, a gente não precisa concordar com tudo, né? Mas por quê? Porque nós estamos aqui em processo de cooperação. As pessoas estão contribuindo com a nossa evolução e nós também. Porque se usássemos, por exemplo, às vezes a gente usa o argumento de que nós precisamos ter muita tolerância e resignação. Tolerância e resignação às vezes não auxiliam o outro a transformar-se, a renovar as atitudes. Principalmente porque se você tem do seu lado alguém que te aceita do jeito que você é, ou você aceita o outro do jeito que ele é, né? Por que ele vai mudar? Só que tem uma coisa: o tempo faz com que essa nossa capacidade de aceitação ela também nos enfraqueça, porque nós temos necessidades que são supridas no outro. Então nós estamos em constante cooperação, contribuindo, né, de ambas as partes para renovar as nossas atitudes. E aqui complementando, que obrigação ela pode ser conceituada como sendo o que deveríamos fazer para agradar as pessoas, ou para nos enquadrar no que elas esperam de nós. Já o dever é um processo de auscultar a nós mesmos, descortinando nossa estrada interior, para logo após materializá-la num processo lento e constante. Ao decifrarmos nosso real dever, uma sensação de autorrealização toma conta de nossa atmosfera espiritual. E passamos a apreciar os verdadeiros e fundamentais valores da vida, associados a um prazer inexplicável. Lembremos-nos da afirmação do Espírito Lázaro em O Evangelho segundo o Espiritismo, que o dever é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. Então nós vamos percebendo que o nosso trabalho é o nosso trabalho de nos lapidarmos, né? Hoje, por exemplo, hoje um dos grandes problemas da sociedade ou é depressão ou é ansiedade. Quanto que a vida nos exige de coisas que precisamos fazer, precisamos nos adequar, enquanto a gente não entende, não busca a nossa essência. O que eu preciso fazer? Qual que é o meu papel no meu mundo, né? No meu mundo interior, sendo que em todos os lugares estão me dizendo o que fazer. Faça isso,
você tem habilidade para isso e tal, mas será que a gente está indo de encontro com a nossa essência? Para que possa viver esse êxtase, essa descoberta, porque cada um de nós temos uma missão aqui, e ela é do indivíduo. Então esse lapidar-se, ele vai trabalhando essa nossa descoberta, descobrindo quem nós somos. E muitas vezes ela vai trazer sim uma incompatibilidade com o meio onde nós estamos, seja dentro dos ambientes familiares. Quantas vezes você vai pensar, nossa, toda essa caminhada que fizemos juntos aqui, mas na minha essência eu preciso buscar algo e às vezes é incompatível com o cônjuge. Então ali você precisa realmente um processo sempre de interação, de diálogo, para você também não sufocar no outro, impondo a sua escolha, a sua vontade da sua missão, e nem também abdicando de você mesmo em prol do outro, né? Então é sempre essa concordância. Levando em consideração aquele último parágrafo, nós trazemos aqui também, nós estamos fazendo um estudo para o Pai, e ele é o Cristo e eu. Uma das primeiras perguntas que foram lançadas no grupo de estudo foi: em que momento você encontrou com Jesus? Em que momento foi o seu encontro com Jesus? Cada um responde intimamente. Eu confesso para vocês que eu descobri que eu não encontrei Jesus. Eu sei dele, eu ouvi falar dele, mas eu não fiz esse encontro. Porque não basta também só saber, só ouvir. É necessário muito além do encontrar, é de conhecê-lo. Nessa cena, onde o Cristo, expulsando os demônios diante dos apóstolos, um dos apóstolos, logo depois que o Cristo em determinado momento estava ausente, foi trazida uma mulher que estava em processo de obsessão, para que eles também afastassem os demônios. E eles tentaram e não conseguiram. Não conseguiu. Eles ficaram frustrados. É tão simples para o Cristo, ele fala e os demônios saem. E aí um apóstolo em particular, Tadeu, foi conversar com Cristo, com Jesus. Mestre, por que você não nos transfere o seu poder, para que possamos também aliviar as dores dos sofredores, expulsar os demônios? E porque na sua ausência, nós podemos fazer isso. E aí, Jesus perguntou: mas o que você deseja? Qual que é o seu propósito? E ele disse que eu desejo realizar o reino de Deus nos corações. Ele falou assim: mas como que você pode exigir do outro, sendo que você também precisa e ainda não realizou? Tadeu, um apóstolo, diante do Mestre, no convívio com o Mestre, e ainda não o tinha encontrado em verdade. Então a reflexão que nós fazemos é essa: nós já encontramos Jesus? Nós estamos aqui nesse momento buscando esse encontro. Cada dia de nossas vidas, com a nossa dedicação, nós vamos nos aproximando dele. Ou seja, nós estamos ainda distantes de uma multidão. A gente talvez em algum momento a gente já consegue avistá-lo, mas ele ainda não está no nosso ciclo mais próximo, no nosso ciclo de intimidade, que possamos compreendê-lo e segui-lo. Assim foram os apóstolos. E aqui nós vamos trazer um trecho do livro que é Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel, no capítulo 31. Também essa reflexão: combatendo a sombra, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. E
Paulo, Romanos. O aviso evangélico é demasiado eloquente. Todavia, é imperioso observar a expressão profunda. O apóstolo, devidamente inspirado, adverte-nos de que, em verdade, não nos será possível a tácita conformação com os enganos do mundo, tanta vez abraçados espontaneamente pela maioria dos homens. No entanto, não nos induz a qualquer atitude de violência, não nos pede rebelião e gritaria, não nos aconselha azedume e discussão. Na palavra Boa Nova, solicita-nos simplesmente a nossa transformação. Não nos cabe, a pretexto de seguir o Mestre, sair de azorrague em punho, golpeando aqui e ali, na pretensão de estender-lhe a influência. É imprescindível adotar a conduta dele próprio, que, em nos conhecendo as viciações e fraquezas, suportou-nos a rijeza de coração, orientando-nos para o bem, cada dia, com o esforço paciente da caridade que tudo compreende para ajudar. Então a gente percebe que é o seguinte: assim como a criança que pergunta para um adulto, né, quem criou Deus? Ele diz: o amor criou Deus. E naquela intriga da criança de saber quem precede o quê, então, mas quem criou o amor? Foi Deus, porque Deus é amor. Então, se a gente puder traduzir o sentido da nossa existência aqui, é aprendermos o que é o amor. Nós não sabemos ainda nem o que é o bem, que ainda sustentado no nosso sentimento de autoproteção, autorrealização, porque o contigo mesmo também não é para abastecer as nossas vontades, é para compreender a nossa missão junto a um plano de evolução. Então não adianta, a mesmo pretexto, né, de estarmos fazendo bem, nós criarmos situações conflitantes com os seres que compartilham da nossa existência. Hoje, mais do que nunca, o que nos pede a vida material, é que nós estamos aqui para aprender e espiritualizar a matéria. E todos os dias, quando fraquejamos no nosso momento de vigilância, a gente faz o caminho contrário. A gente materializa ainda mais o espírito. Então, para que nós possamos perceber qual que é o nosso principal papel, né, como espíritos caídos e negligenciamos outras existências, qual que é o nosso sentido aqui? Aí nós vamos perceber mais adiante: não movimentes desse modo o impulso da força, constrangendo os semelhantes a determinadas regras de conduta diante da ilusão em que se complazem. Renovemos-nos para o melhor. Eleva o padrão vibratório das emoções e dos pensamentos. Cresce para a vida superior e revela-te em silêncio, na altura de teus propósitos, convertendo-te em auxiliar precioso da divina iluminação do Espírito, na convicção de que a sementeira do exemplo é a mais duradoura plantação do solo da alma. Não te resignes aos hábitos das trevas, mas clareia-te por dentro, purificando-te sempre mais, a fim de que a tua presença irradie em favor do próximo a mensagem persuasiva do amor, para que se estabeleça entre os homens o domínio da eterna luz. Gente, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Nós pisamos no mesmo solo que Chico Xavier pisou. Nós tivemos a oportunidade de estarmos encarnados no mesmo tempo que ele. Muitos de nós, claro, né? Alguns chegaram até a conhecê-lo pessoalmente. E aí a gente se pergunta:
Será que nós vamos mudar esse país exigindo do outro? Será que o contigo mesmo não é uma reflexão para que a gente possa promover essa mudança dentro de nós, dentro da nossa essência? Será que para isso, conforme recomendações de Emmanuel, que não são recomendações de Marcelo, né? Que para isso a gente não use nem o álibi de estar fazendo bem, que a gente use para isso a discórdia, o conflito, a força. Porque o exemplo maior nós já tivemos. Porque olha só, Jesus continua nos chamando. Continua nos chamando. E a pergunta ainda continua: nós já conhecemos o Mestre? Os teus ensinamentos, que para muitos dizem, olha, Jesus é uma ficção. Há quem acredite nisso. Tudo bem, não faz a menor diferença. Se ele se torna uma pessoa de bem, para isso basta também. Agora, para nós que conhecemos a sua história, o que nós podemos fazer para sermos um verdadeiro discípulo de Jesus? Para promover a salvação do Cristo? Não. Para promover a nossa salvação diante do mundo que nós nos encontramos hoje. Qual que é o nosso papel? E quantas vezes nós vamos abdicar dos ensinamentos do Cristo e nós vamos nos entregar para o que a vida nos exige? Assim como também, porque esse foi o papel do Império Romano, logo depois que Jesus foi crucificado, e os cristãos continuavam se reunindo, eles chegavam e falavam: olha, nós não queremos nada contra vocês, vocês podem ficar adorando o Cristo de vocês, só que eu preciso que vocês venham conosco para adorar os nossos deuses, que é um momento só de reunião, e aí a gente deixa vocês em paz. E os cristãos, como diz, os cristãos daquele momento, como diz o outro, cristão raiz, não é um cristão Nutella, eles diziam: não, eu não posso negar o meu Deus. Aí fica difícil, se vocês não fizerem isso, não nos acompanhar, eu vou ter que levar vocês à força para serem devorados pelos leões, ou participam conosco e depois voltam, ou vão ser conduzidos e vão ser devorados pelos leões. Seremos devorados pelos leões. Não vou trair o meu Deus. E entravam cantando louvores. Ninguém compreende isso. Agora, e nós, hoje, o que são os leões? Quais são os tiranos que nos convidam todos os dias a abrirmos mão do Cristo, para negar o Cristo? Porque quando a gente pensa em negação do Cristo, já tinha os ensinamentos. Qual que é o papel do anticristo? Aparecer como um monstro na nossa frente? Não. São todas as situações que a gente vive na experiência terrena que nos faça negar o Cristo que supomos conhecer. E a gente vai refletindo quanto nós estamos distantes dele. A gente precisa fazer essa reflexão. Porque o Espiritismo, como consolador, ele é um clareador de consciências. Assim como aquele vídeo lá no comecinho falou, todas as lições estão dentro da sua consciência. A gente precisa tirar, tanta coisa que a gente foi armazenando, sufocando, você entendeu? E todo dia a gente vai nos enganando. Uma das palavras que hoje em dia, se você pesquisar, uma das palavras que mais está em alta nas nossas internet, é uma coisa chamada fascismo. Mas o fascismo, de certa forma, ele é relevante, porque a palavra mais em prática chama-se sofisma, que quer dizer o quê? Uma forma alegórica de se enganar.
enganar o quê? As nossas consciências. Assim como essa última recomendação aqui, não te resignes aos hábitos da treva, mas clareia-te por dentro, purificando-te sempre mais, a fim de que a tua presença irradie em favor do próximo a mensagem persuasiva do amor, para que se estabeleça entre os homens o domínio da eterna luz. E aqui a gente vai encerrando com essa imagem, e da mesma forma, uma frase de Emmanuel, que diz: a treva da noite não é vencida com golpes. Ninguém com atitude de violência afasta as trevas. Sabe por quê? Porque basta acender uma luz. E essa luz é cada um de nós. Nós precisamos ser a mudança que o mundo precisa, que o mundo necessita. Se cada um de nós florescer a sua luz interior, e a nossa luz não tem como ela existir sem a presença do Cristo. Não existe nenhum ser que já pisou este planeta que nos sirva de melhor exemplo e de exaltação. Então eu preciso todos os dias me aproximar de Jesus. Esse fica a reflexão para a gente seguir a nossa jornada, enquanto indivíduos, enquanto coletividade. Estamos juntos.